Educação Popular e depois PCdoB no Ceará. Hein? Mas é Zé dos Santos o nome dele. E aí eu me tornei vendedor de confecções, porque a mulher dele fazia confecções e me tornei vendedor de confecções. Nesse período também chegou um pessoal de ação popular dando cursos de artesanato de couro, para pessoas saberem trabalhar com couro. E eu me tornei artesão de couro, vendedor de confecções e vendedor de artigos de couro também. Isso aí depois já tinha outro nome e vivia na clandestinidade. Isso porque toda vida que eu ia na minha casa, que era ali na Praça da Faculdade de Direito, do meu pai, tinha um policial na porta da casa para me prender. E eu entrava pelos fundos, mas de tanto pular o muro, eu tinha dificuldade de pular o muro, era muito alto, eu tinha o aleijado, né? Tinha essa dificuldade. Aí acabei de mamãe, meu pai, eu vou ir embora, não vou ficar aqui mais não. Aí fui pro mundo, minha mãe ficou louca, né? Mas aí eu conheci profundamente a vida operária. Os operários de cal e gesso, os operários metalúrgicos, tinha um presidente do sindicato metalúrgico também, que era da base da gente. Eu era um dos... Eu que articulava o movimento operário, né? E eu fiquei no Jardim Iracema, na casa de um padeiro, que tinha uma mãe que era viúva de um comunista de Camusim, que participou daquelas greves ferroviárias de Camusim todas, e tinha uma filha, que era a Hélia, que era caixanheira da Cione. Eu me apaixonei por essa Hélia, fiquei namorando com ela. Mas aí é que eu vi que a vida do operário é uma desgraça total. Porque aos operários, por exemplo, fazer é como se você fosse uma máquina. Uma caixanheira da Cione fazer 4 movimentos ao mesmo tempo, cortando castanha. 2 pedais e ainda tinha uma cortadeira que é guilhotina, que você botava a castanha, cortava aquele gatinho, batava um pedal, botava outra e ficavam loucas, literalmente loucas. Tem até muitos estudos sobre essa loucura das caixeiras da Cione. Depois eu fiz até matérias reportagens. Tudo está nesse livro, viu, pessoal? Esse lugar é uma casa de taipa. O chão era de terra, de barro batido. Aí como eu sou ligado ao barro, né? Tinha dia de eu tirar 20 bichos de pé dos meus pés. Eu andava com as alpercatas franciscanas, que eu mesmo fazia, né? E comecei a andar com essas bolsas. Que tá ali, cadê aquela minha bolsa? Tá por aí a minha bolsa que eu já do seu expediente, mas nesse tempo eu mesmo fazia a bolsa, né? Até hoje eu tenho esse costume de andar com uma bolsa tiracol a partir desse tempo. Mas era cheio de panfleto dentro, viu? Era cheio de panfleto dentro. E aí, hoje é cheio de livros. Mas também são fortes, né? E aí, eu vivi muito tempo nesse lugar, vivi em outros, até que chegou um cerco tão grande aqui em Fortaleza, começaram a me perseguir, me buscar, não sei o quê. E também o pessoal precisou de mim lá no Recife, para me dirigir o partido lá no Recife. E aí eu fui... Isso aqui eu estou contando por cima, mas aqui tem bem detalhado. Aí eu fui para o Recife. O Recife era o centro da repressão do Nordeste. Era o lugar mais violento, de repressão mais violenta. E como os dirigentes de lá tiveram que sair de lá, eu fui para lá. Fui também morar no meio dos operários. Eu vivi no Alto do Mandu, que é em Casa Amarela. Eu morei no Coque, que é um mangue. Tem até uma pessoa que fez uma palestra aqui sobre o mangue, não sei o que. Eu digo, rapaz, de mangue é que eu sei mesmo. Ela fez não sei quantas poesias sobre o mangue. E eu era, nesse movimento, fazendo poesia e desenhando. Fazendo poesia e desenhando. Não deixei. E aí fui morar por último numa habitação novo chamado Jordão. Quando passaram em Jordão, baile Vivirindo. Aí fui morar no Jordão. Isso eu morando na casa dos outros. Vou participar até a quarta, acho que é amanhã, ou é quinta-feira, de uma palestra lá na Casa do Estudante sobre hospitalidade e resistência. E eu vou contar essas histórias lá, sabe?
vocês quiserem ir, é de manhã, 9 horas. E aí, é a Bienal fora da Bienal. E aí eu vivi nesses lugares todos. E aí foi que eu me encontrei com a Iracema e o Fonseca, que foram morar lá. Com uma menina nova, com a Andréa, né? Com a Andréa, que era minha afilhada com muito orgulho, né? E eles foram morar lá, depois eles chegaram. A tarefa da gente era, assim, se fazer de morto, receber os operários. E o Fonseca já trabalhava em fábrica, tecelão, né? Nós fábricas de tecelão. E todo mundo. Eu não trabalhava em fábrica, eu tinha. Não dá, era meio. Tinha a perna dura, assim. Mas os que podiam trabalhavam em fábrica e eram preparados para ir para a guerrilha do Araguaia. E foi aí que muita gente, por exemplo, um dos que preparou isso, eu não sei se... Mas eu vou dizer, ele dizia publicamente que o Eudório Santana era um dos que fazia isso lá no Cariri. No Cariri. E então a gente era se fazer de morto, porque era permanecer articulado e vivo e junto, entende? Aí eu fui ser o dirigente do Nordeste, era dirigente do Nordeste, de Alagoas ao Ceará eu era dirigente. E Ação Popular que depois virou PCdoB, Ação Popular marxista-leninista, depois PCdoB. E aí a gente vivia nisso, até que um dia, no fim desse livro, né, bateram de madrugada na porta lá em casa. O Arthur, eu morava com o Arthur, a Liege, com um casal de amigos. Liege, né, casal de amigos. Ele também era operário de fábrica. Ela trabalhava na cidade e tinha uma menina novinha chamada Lenira. 5 minutos. Estou terminando. Ixi, Marina, tem os livros tudinho, o resto. Aí o que aconteceu? A gente foi preso. Bateu um cara, foi preso, torturado. Era um cara que conhecia a casa da gente, um dirigente que tinha um problema lá, ele acabou revelando, né? E os caras bateram a repressão, aí nós fomos por Dó e Cói, no quartel da Polícia do Exército, quarto Exército, na praça no central lá do Recife, né? Praça, eu não estou me esquecendo, 13 de maio, parece que é 13 de maio. Bom, e aí, cara, foram 43 dias de tortura. Está descrito aqui, não vou contar essa história não, que dói como todo, mas está descrito, pormenorizadamente. E aí eu fiquei entre a vida e a morte. Eu vou dizer essa poesia aqui, que é a poesia que no meu livro Dormir Talvez Sonhar, que é descrevendo, eu fiz uma peça de teatro meio shakespeariano, contando essa história. Ele termina com uma... Mas eu não vou ler não, que já está 5 minutos e ainda vou falar desse cearanista aqui. E então, mas em resumo, eu fiquei assim, depois de 20 dias de tortura, os caras disseram, você enrolou a gente durante 20 dias. Se você não... Aqui tem uma regra, se o cara que não pega nada, não pega ninguém, ele morre. Porque aqui, aí eu saí da tortura e fui para a cela. A cela era uma geladeira, assim, de 1 metro quadrado, chão grosso, e você nu, ar-condicionado, você fica terrível. E aí tudo fechado. Aí nessa hora, eu enlouqueci. Comecei a ouvir gritos, ouvir falas na minha cabeça, só falando, taca a cabeça na parede. Aí eu tacava. Mordo os lábios até sair sangue, eu ouvia. Aí eu fiquei louco. Quer dizer, a saída foi ficar louco. Bem? Aí eles me levaram para um interrogatório, não sei o quê, e eu pensei que eles tinham mudado um chip na minha cabeça. Estavam lendo minha cabeça, meus pensamentos. Porque o que eu pensava, eles respondiam. Entendeu? Aí, cara, depois de assim, uns 30 dias eu abri, ó. E é uma dor muito grande isso, porque eu pensei que as pessoas já tinham saído. Porque a gente tinha umas regras que você tem um ponto e depois de 10 dias até você não ia, você ia fora, porque você tinha que... A pessoa tinha sido presa, mas a pessoa não foi. Aí para terminar, nesse dia, quando eu já estava louco, não sei o que, eu ouvi uma voz do lado de fora de alguém conhecido, que era o Eudório Santana. E aí o Eudório estava saindo, se vestindo para sair. Ele tinha sido torturado também, tinha sido preso.
Ele disse, Eudoro, diga aos meus pais estão morando em Brasília, pensa que eu estou em São Paulo, diga que eu estou aqui, que me procurem aqui. Tente entrar em comunicação com eles, ou isso me salvou. Aí depois de 43 dias, meus pais foram lá, contrataram uma advogada, a advogada saiu tentando me procurar e foi não sei o que, acabaram me localizando, e aí eu fui pro corpo de bombeiro, e aí o negócio, né? O cara disse, você não tem um chip na cabeça não, você está sendo besta. Aí me deu um tratamento de choque, eu passei 6 meses para tirar essas rodas da minha cabeça. Aí terminou o disco vermelho. Agora vai entrar o sonho azul, que é uma coisa linda, que é a viagem encantada para o Juazeiro do Norte, nesse trem que eu descobri, o encanto do mundo, eu descobri que Deus não está lá em cima, Deus é aqui, que nós somos uma manifestação de Deus, viu, Rosa? Desculpe aí, porque eu tinha dito aqui né? Nós somos encarnação de Deus e tudo é sagrado, os animais são sagrados, tudo é sagrado, tudo aqui ninguém pode respeitar. Que cultura é cultivar a natureza, torná-la mais rica e cultuar a natureza, que nós temos que voltar para a natureza. Bom, então depois, aí eu me dediquei à pesquisa, dei o Ceará todo, todos os municípios do Ceará, ouvindo pessoas, milhares de pessoas, eu vi, gravei, fotografei, filmei e fiz um monte de livros, né? Sobre o Romero, sobre não sei o quê, e uma parte disso aqui está nesse livro, Ceará Mestiço, que é um compêndio sobre o livro mais pesado sobre a cultura cearense. Sobre a história tem outros, né? Mais pesado que esse, mas sobre a cultura só tem esse aqui, o mais pesado, que é grande, é volumoso. E tem eu só vou ler isso aqui para terminar, entendeu? Não dá tempo para falar dos outros livros, não. Só depois, das 18 horas daqui eu vou ali para a Praça do Cordel e a gente continua lá o conversa. Aí deixa eu só ler isso aqui sobre o Ceará, que eu conheço palmo a palmo, todos os municípios, todos os distritos, muitos sítios e vilas. Espelhos da Memória, nome assim. Em terras áridas, sob o sol do Equador, caldeando etnias de 3 continentes, índios, brancos e negros teceram o Ceará mestiço, cuja cultura, em síntese sempre inacabada, desafia permanentemente nossa compreensão. Para mirá-lo, será preciso construir espelho de múltiplos prismas, capaz de penetrar os desvãos do nosso rosto e interrogar as rugas de nossa memória. Espelho que se vai moldando com o barro do nosso chão e com a poeira alegre dos nossos terreiros, que se vai compondo com os objetos colhidos nos baús de nossos ancestrais e nas tendas dos nossos feirantes, que se vai urdindo com os cipós da caatinga, com os fios das redes e labirintos, que se vai polindo com a ponta afiada das facas peixeiras, com as espadas alumiosas dos cosmos eizados, que se ilumine com os círios dos santuários e romarias, espelho do sol que se aventure com as velas de nossa imaginação encardidas pela brisa atlântica, pelo mormaço dos carrascais. Muito obrigado.